Boa noite, família, bom dia ou boa tarde, seja lá qual minuto, qual hora que a gente vai estar se encontrando. É uma alegria poder estarmos juntos em mais esse momento. Eu, Leandro Carraro, e o meu irmão, Yuri Carraro, com vocês, para podermos conversar sobre um cadinho mais de cada um de nós, trazermos bons papos, papos amorosos, carinhosos e relevantes, pelo menos um pouquinho relevante, para nos ajudar nessa longa estrada da vida. Hoje com um tema muito interessante, muito delicado. Nosso tema de hoje é a tristeza e eu. A tristeza em você, a tristeza em nós, né? A tristeza é a nossa vida. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu vou pedir para o nosso amado irmão, para o meu amado irmão aqui, Yuri, nos cumprimentar e cumprimentar vocês aí. Que alegria, família. Só falando sobre tristeza, mas vamos começar com alegria. Mais uma vez estamos aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Aqui também é a casa de vocês. E nesse bate-papo gostoso, né, irmão? Só trazendo esses assuntos que às vezes a gente não conversa no dia a dia, mas são assuntos bem relevantes que podem trazer inspirações, né? Um norte para a nossa caminhada. Então a gente fica muito feliz de compartilhar essas palavras aqui. E também vocês aqui sempre podem comentar aí também no vídeo, curtir, compartilhar com as pessoas queridas. E vamos lá, né, irmão? Mais um programa aí do nosso querido podcast. Vamos que vamos. Bom, já que a gente vai falar de tristeza, a primeira pergunta sempre é essa. O que é tristeza? O que é tristeza? A primeira pergunta que vem no nosso coração, né? Porque quem nunca sentiu tristeza, que levante a mão, né? Que atire a primeira pedra, que dê um berrinho aí, que dê 3 pulinhos. É algo que está presente na nossa vida, a tristeza. É natural ter, é natural sentir, é normal. O que não pode ser normal é a gente permanecer com ela dentro de nós, e permanecer acumulando, permanecer permitindo que ela fique lá sem ser cuidada, sem ser tratada, sem ser observada, acariciada e ressignificada. E aí quando a gente vai falar de tristeza, irmão, como a gente está conversando francamente com a nossa família, para você, o que é tristeza? Maneira simples mesmo. Um dos sentimentos que podemos ter, né? Normalmente tristeza para mim, quando me vem, é algo que não deu certo, né? Algo que ou não deu certo, ou algum acontecimento que me traz contra a minha expectativa, né? E eu fico triste, algo não bom, né? Que causa e a gente fica num estado vibratório baixo, né? E a gente fica mal, né? De forma mais simplificada, assim, a tristeza é um sentimento que não nos agrada de primeira impressão, né? Não nos agrada mesmo. Não é nada agradável. Pra você também é mais ou menos a mesma coisa, irmão? Assim, de forma simplória inicial, né? Sim, não. A gente vai conversar de maneira simples, até porque ninguém aqui é especializado. Apesar da gente viver muito problema, muitos detalhes, ninguém aqui pode se dizer super especializado em tristeza. Eu, pelo menos, não posso, família. Mas tristeza é muito isso que você está falando. É uma sensação de falta, é uma sensação de carência. E carência principalmente de alegria, de completude, de algo que satisfaça. Tristeza normalmente vem anexada e vinculada com algo que te dá uma perda, te dá uma falta, ou uma falta de algo que você fez, ou uma falta de conseguir alguma coisa, ou uma falta de uma pessoa, ou uma falta de um momento. Ele vem com essa conexão de estar em um estado de insatisfação, de estar num estado de não atendimento das suas boas expectativas. Aí te enche desse sentimento de tristeza, de meio que melancolia, de ficar com energia mais baixa, como o meu irmão citou, e tudo mais. Isso acontece na nossa vida, se a gente for parar para pensar, muitas vezes, né? Isso acontece na nossa vida, a gente já está aqui conversando tem um tempo, tudo que acontece na nossa vida tem uma importância e que a gente tem que dar atenção. Então, para a tristeza, você tem que dar atenção. Mas não é aquela atenção de ampliá-la na tua vida, não é isso. Porque a tristeza ela não está acontecendo com você por motivo qualquer. A tristeza normalmente acontece com a gente por uma necessidade do nosso ser de se expressar e entender, mas não conseguindo, ou não se expressando, ou não entendendo, ele fica nesse estado de melancolia aqui. E se você prestar atenção, a energia que a tristeza
A consequência que a tristeza produz em nós é ficar mais parado, é ficar mais quieto. Então é realmente essa sensação de, opa, cara, não tô sabendo. E quando a gente tá entendendo o que vai fazer ou tá querendo fazer uma coisa, a gente se move, né? Há movimento. A tristeza meio que vai cerceando o seu movimento, se você permitir que ela vá aprofundando. Lógico que tem níveis de tristeza, né? Uma tristeza inicial, ela não vai cercear seu movimento, ela não vai cortar ali, mas já vai te dar um pouquinho de preguiça, um pouquinho de má vontade de fazer as coisas, um pouquinho de desmotivação, você vai ficando. E essa tristeza está acontecendo com você tem um motivo. Todas elas têm um motivo, né? E a gente tem que aprender, e aí esse é um desenvolvimento que a gente precisa fazer na vida, essa virada de chave, de começar a trabalhar na gente a ver as coisas de uma maneira diferente, de um prisma diferente. Porque se eu estou sentindo tristeza, eu estou olhando para algo e aquele algo está me trazendo, ou estou vivenciando algo, ou passando por algo que está me trazendo esse sentimento. Então, não quer dizer que esse algo precisa levar esse sentimento para mim. Tanto é verdade que tem gente que pode estar passando pela mesma coisa que você e não está sentindo tristeza, não é verdade? Pode. Pode alguém estar passando pelo mesmo momento, pela mesma situação, muito similar. Mas não quer dizer que ela está sentindo tristeza, ela pode estar pelo contrário, tranquila, em paz, alegre, contente, ou indiferente àquilo. Não bateu nada disso nela. E a gente já viu isso na nossa vida, né? Às vezes a gente ficou com raiva de uma coisa que outra pessoa não ficou, às vezes a gente ficou triste de uma coisa que outra pessoa não ficou. A mesma coisa e a gente não permaneceu. Então não quer dizer que aquela situação precisa ser sentida daquele jeito. Mas eu estou sentindo assim. Esse é o grande negócio. Não precisa, mas eu estou. Então é importante. É importante eu dar atenção. É importante a gente ter um carinho com isso, sabe? Porque às vezes a gente fica triste com as coisas e vai empurrando para debaixo do tapete. Isso é muito comum. Vai empurrando. E aí, em vez da gente dar carinho, dar atenção e tentar entender o que aquilo quer significar, o que aquilo está trazendo para a gente vai empurrando, empurrando. Até o ponto que esse acúmulo de tristeza está tão grande que a gente não sabe o que fazer mais. Que aí pode acumular numa depressão, pode acumular em coisas, em detalhes, em atitudes, em escolhas ainda piores e tudo mais. Então, nós temos que tomar controle da nossa vida e viver os momentos entendendo que é normal ter tristeza. Ah, não, mas tristeza é ruim, né? Quando eu tenho uma tristeza, eu já tento evitar, eu já tento... Porque a gente busca, normalmente, irmão, mecanismos de fugir dela, né? A gente está sentindo um sentimento triste, eu já busco, vamos supor, se eu gosto de um chocolate, já busco um chocolatezinho para matar essa tristeza. Ou eu já busco um esporte para matar a tristeza. Eu vou fazer... Tudo bem que esporte, pô, é uma atividade e tal, mas eu não estou ali tentando entender o que me provocou a tristeza. Eu saí para o esporte, que vai me provocar coisas alegres, porém, o que ocasionou aquela tristeza ali desenvolver em mim, eu não adentrei. Apesar do esporte ser uma boa ferramenta para me gerar energia e me movimentar. Tá ótimo. Tá errado não. O problema é se toda tristeza eu fizer isso. Porque tem uma hora que a tristeza vai estar tão acumulada que não vai me gerar energia para eu fazer meu esporte. Aí vai dar problema. Então toda tristeza ela tem esse apelo de estar... É como se fosse o nosso ser, como se fosse a gente pedindo ajuda. A tristeza é a gente pedindo ajuda. Pedindo ajuda para quem? Para a gente mesmo. Então a tristeza é um pedido de ajuda seu para com você. Só que normalmente a gente tem dificuldade de verificar e adentrar essa tristeza e a gente tenta sempre fugir dela, ou desmascarar ela, ou não querer falar sobre ela mesmo. A gente até, é um tema que a gente até conversa um pouco mais, né? De estar triste. Normalmente a gente conversa quando já acumulou, né? Quando já está um negócio um pouco maior, a gente vai conversar. Quando está pequeno, a gente normalmente joga para debaixo do pano, finge que está tudo bem, vai caminhando. Olha a frase, finge que está tudo bem. E a gente fala isso também. Não, tá tudo bem, a gente lá no consciente, a gente tá fingindo que tá tudo bem. A gente tá meio triste com o negócio, mas vamos deixar para lá, vamos mascarar, vamos pensar em outra coisa. É bom você pensar em outra coisa, mas é bom também você acolher o sentimento da tristeza. Falar, pô, fiquei triste. Por que eu fiquei triste? Por que essa situação, isso que ocorreu, aquela pessoa, aquele momento, ou a minha atitude, ou a minha escolha, me deixou triste? O que ela está querendo dizer para você? O que ela está querendo te ensinar? O que ela está querendo fazer com que você tenha atenção e um valor, um detalhe um pouquinho a mais? Para que você possa tentar trabalhar aquele sentimento dentro de você e que na próxima vez que você passar por algo parecido,
em você não provoque mais tristeza, provoque um outro sentimento. Porque, afinal de contas, se você não trabalhar, esse acontecimento da tristeza vai continuar ocorrendo na sua vida. Vai continuar se repetindo. E quem vai estar acumulando tristeza é quem? Você. Então você precisa ter atenção para cuidar. Então esse é um detalhe muito importante. Porque a tristeza, ela vem te passar alguma coisa. E se você não cuida dela, não acolhe ela, não tenta entendê-la, ela vai acumular. E o seu pedido de socorro vai ficando cada vez maior. Né? Vai ficando cada vez maior. A tristeza é um processo difícil, né, irmão? É um processo que ninguém realmente gosta de passar. E por ser um processo difícil, é comum a gente não querer nem encarar a tristeza de primeira, né? A gente não quer processar aquilo, não quer olhar aquilo com mais atenção. E é normal até buscar essas fugas que você falou. E até dentro desse processo, em alguns casos, dependendo do tamanho da tristeza que é, né? Existem variações, assim, igual você falou, tem umas mais suaves, outras mais profundas. Às vezes é necessário até que a pessoa passe por essas etapas, assim, né? Consiga até fazer algumas atividades, outras coisas para espairar, para conseguir se recompor. E com o tempo, né? O grande talismã, o tempo, a gente consiga processar aquilo, consiga entender e conseguir ter tempo para suavizar algumas sensações e conseguir olhar para aquilo com mais profundidade. Né? Então, lógico, a gente quer, é importantíssimo aqui no nosso convite do podcast hoje, a gente olhar a tristeza com outro olhar, né? Mas também tem a humanidade, saber que não é fácil passar por isso. Né? Então, tristezas mais profundas, então, como perda de um ente querido, algo que é uma doença que a gente fica numa tristeza profunda de saber, não entender o porquê que aquilo está acontecendo com a gente, né? Enfim, são tantos exemplos, né, irmão? Mas é importante a gente ter o nosso tempo, cada um tem o seu tempo. Não quer dizer que eu, Yuri, passei por uma tristeza X durante um mês e consegui olhar para aquilo com mais profundidade, enquanto meu irmão teve a mesma tristeza X, né? Uma coisa similar, mas ele conseguiu passar em 2 anos. Em 2 anos, né? No caso dele, precisou de 2 anos. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos tocados, cada um de uma forma específica. Se a tristeza atacou num ponto meu, mesmo sendo um problema igual, o negócio você falou, né, irmão? Um problema X que atinge várias pessoas ali naquela situação, mas cada um absorve de uma forma, cada um consegue lidar de uma forma com aquele problema, com aquela questão, aquele problema, enfim. Então, por sermos diferentes, né, irmão? É comum, a gente tem que respeitar isso. E às vezes é tão difícil, né, irmão, de conseguir respeitar isso tanto na gente, no nosso processo, a gente quer ou fugir, ou querer encarar aquilo de uma vez, e quando você vai ver, você não tá totalmente ainda desequilibrado, né, para olhar para aquilo. Ou também exigir do outro, que o outro consiga superar aquilo, um luto, por exemplo, uma questão no tempo seu, no meu tempo de cada, né, exigir isso do outro. Então, compreender que o luto é muito pessoal, né, passar pelo sentimento de tristeza é muito pessoal, a gente começa a olhar para isso e aí a gente entra quando a gente está pronto, né, irmão? A gente entra num processo de, o que o sentimento da tristeza está querendo me trazer? Ela realmente não é um sentimento aleatório, podemos dizer assim. Ela tem uma origem. Sim. A gente olhar para essa origem com cuidado, né? Com muito auto-amor, com amor ao próximo, e a gente começar a absorver qual é a lição que ela quer trazer para a gente, vai ser a virada de chave para a gente não ficar mais refém, né? Escravo daquele sentimento, daquele acontecimento, e assim conseguir mover a vida, né? Isso a gente já falou em outros episódios sobre aquele filme lá do Divertidamente, né? Uhum. Que tem a figura lá, um dos personagens, o papel da tristeza. A tristeza. E no primeiro filme, especialmente, ela foi muito quase sendo excluída, né? Da vida daquela adolescente, daquela jovem. Como se fosse algo terrível, que não pode ser sentido, a tristeza. Só tem coisa ruim na tristeza, né? E aí, lógico, no final do filme mostra o quanto que você olhar para os momentos da tristeza na sua vida, ela faz parte do seu ser. Ela constrói, não é só alegria, né, que tem. Também tem momentos de tristeza. E esses momentos todos, eles agregam a nossa personalidade e constroem o nosso ser. E até você trouxe, né, um ponto que a tristeza, ela nos faz olhar para o próximo, para as pessoas, com mais empatia. Porque nós passamos pela tristeza, pelas dificuldades, nós também conseguimos ter mais empatia pela dor do outro, pela tristeza do outro. Então, é uma grande professora a tristeza, irmão.
Sim. Seria nesse assim, a gente tem que cada vez mais a tristeza nos transforma, nos torna humanos. Exatamente. Porque eu consigo ver que eu não sou perfeito, que eu tô falho, eu tenho um problema, que a tristeza é natural passar, então eu consigo compreender a tristeza do outro. Então me torna humano, me torna próximo, me torna irmão. A tristeza nos equipara, porque todo mundo vai ficar, não adianta você, não importa se você é rico, se você é bonito, se você é forte, se você é inteligente, você vai passar por tristeza, não tem ali discriminação, então nos iguala todos e nos permite todos compreender, e quanto mais detalhes eu vou compreendendo e trabalhando essa tristeza e adentrando no meu tempo, porque pode ser que para eu, lembra, essa tristeza é um pedido de socorro de você para com você mesmo. Então esse pedido de socorro, às vezes, para eu solucionar em mim, precisa de tempo, porque é algo profundo em mim que eu vou precisar de ajuda. Enquanto às vezes um pedido de socorro pode ser mais simples, pode ser algumas atitudes que em um mês eu consiga trabalhar, uma semana, eu consiga trabalhar em 1, 2 dias. Tem tristezas pequenas que a gente passa no dia a dia, que a gente consegue trabalhar elas com carinho, com cuidado e ir transformando. Se a gente estiver atento. Acontece que muitas vezes essas tristezas vão se acumulando, por exemplo. Você pode estar num relacionamento com alguém. E é natural, às vezes, ter momentos de tristeza. A pessoa agir de uma maneira que você não concorda, você agir da maneira que a pessoa não concorda. A grande questão é que esses momentos de tristeza precisam ser conversados, dialogados e trabalhados primeiro dentro de você, para você se ressignificar e entender o que aquilo está te colocando. E depois junto com a pessoa que você está. Se você não faz isso, a tristeza vai se acumulando, esse acúmulo de momentos vai lidando e vai crescendo tamanho dentro de você que vai te distanciando daquela pessoa que você tinha como escolhida para fazer a relação com você. E a distância pode ficar tão grande, um buraco tão enorme de tristeza, que você não consiga mais conviver com aquela pessoa. Porque na verdade não é a pessoa, é a tristeza que você acumulou dentro de você. Não tem nem como mais reverter esse processo às vezes, né? A gente deixa chegar num nível tão grande desse distanciamento dessa tristeza dos dois, no caso do exemplo, que quando você vai tentar olhar para aquilo já tem feridas profundas, tem dificuldades. Em alguns casos tem como, né? Talvez recuperar e renovar, mas outros não tem como. Então, você buscar olhar para essa tristeza, tratar ela com o seu parceiro, com a sua parceira, com a pessoa que você esteja, primeiro, né? Com você, depois com a pessoa. Isso, é por isso que é importante primeiro com você, com nós mesmos, né? Porque aí é fundamental, para mim, quando aconteceu isso comigo também, nas minhas fases mais difíceis da minha vida, eu tive que buscar realmente auxílio. Em terapia, conversei com o nosso ciclo de confiança, né? Pessoas queridas à nossa volta, familiares, amigos também, que podem ser um lugar de ouvido empático, né? Pessoas que realmente nos escutam e nos trazem, se identificam, né? E conseguem trazer um ouvido empático e amoroso. Mas principalmente a questão do auxílio terapêutico, né? Como psicólogo, psiquiatra, enfim, em terapia, que você se sentir bem à vontade, porque ali você consegue olhar para aquela tristeza com mais profundidade, com mais propriedade, com uma visão realmente de alguém que estuda sobre isso, né? E também tem uma visão diferente, externa. Às vezes a gente conversa com um familiar, com um amigo, às vezes tem uma visão um pouco enviesada sobre as situações, e mesmo querendo ajudar a gente, às vezes acaba não conseguindo, não sei a intenção dele, não consegue nos acolher ou nos auxiliar, ou a gente recebe um monte de conselho, né? Para resolver a situação no olhar daquela pessoa. Mas eu fui muito acolhido. Até mesmo meu querido irmão aqui, né? É uma pessoa do meu ciclo de confiança, uma pessoa que eu sempre consigo conversar e me ajudou bastante em momentos difíceis da minha vida, de grande tristeza. E me trouxe um ouvido empático, amoroso e me trouxe palavras acolhedoras. E aí, além disso também, que me ajudou bastante nesse processo da tristeza, também busquei esse auxílio e foi fundamental para conseguir não ficar parado na minha vida, né? Não entrar numa depressão ou numa inércia, né? Diante das dificuldades. E isso me fez mover, me fez mudar, me fez mudar meu posicionamento, minhas visões, minhas posturas. E aí foi para um novo ciclo, uma nova etapa na minha vida. Então, como é importante, né, irmão, essa busca de auxílio, para saber que nunca estamos sozinhos nesse processo, né? Sim, não. De alto amor. Nesse processo de tristeza, não. E a gente tem que entender, por exemplo, a gente deu o exemplo do relacionamento, né? Claro. O acúmulo de tristeza destrói o relacionamento. Agora, quando esse acúmulo de tristeza com você mesmo gera a tal da depressão. Né? Ah, sim. É um dos causadores ali, é uma tristeza tão grande, vai acumulando, que você vai perdendo. O socorro é tão grande, você vai perdendo o carinho e a esperança com você. E vai achando que não tem mais solução para as coisas, né? E por isso
cuidado com você. Por isso a busca de ajuda, por isso o carinho, por isso tudo isso que o meu irmão falou aqui é de extrema importância. Porque uma vez que a gente realiza isso, o ganho nosso é enorme, porque a tristeza é o socorro para transformar. Uma vez transformado, quem ganhou? Você. Você está uma pessoa mais feliz, melhor, mais humana, mais compreensiva, que ao passar por uma situação similar, vai saber trabalhar a energia de uma maneira melhor, mais positiva e ver, na situação que tiver, a parte cheia do copo. Sabendo que é normal ter coisas vazias, é normal faltar coisa, porque nós estamos num mundo imperfeito, não tem problema faltar. A grande questão e a busca nossa deveria enxergar o que está presente. E a gente está muito treinado em enxergar o que está faltando. E por enxergar o que falta, a tristeza bate no nosso coração, porque vem a ausência, vem a falta, vem por que deveria ser assim, não está mais aqui, e o tanto de coisa boa que tem. Um exemplo de perder alguém, por exemplo, a saudade que dá, né, a falta da pessoa, mas é a parte boa, a convivência toda que você teve com a pessoa, e os momentos bons, e a alegria que a pessoa botou no teu coração, e os olhares carinhosos, e os momentos gostosos. Parte cheia, parte vazia. Só que a gente normalmente está treinado a se apegar à parte vazia. A gente tem que desenvolver a capacidade de se permitir vivenciar e estabelecer em nós a parte cheia, para que no vazio a gente vá construindo novos momentos. Porque tudo é tempo de mudança. Existe até uma lei divina que é a lei da destruição ou lei da transformação. Ou seja, tudo precisa ser transformado. Portanto, aprenda a olhar a parte boa, porque a transformação vai vir. Mas seja você o agente da sua transformação, aprendendo a absorver o que é bom e ao perceber o que falta, não chorar, mas sorrir e se alegrar por poder construir com a falta que está sendo colocada. Importante esse olhar, né, irmão, de focar, a gente entender que lá a parte vazia tem ensinamentos e lições ali dentro, né, que a gente precisa absorver, não ignorar, né, também, mas olhar para aquilo, saber que aquilo ali tem alguma lição para nós, e a parte que é o copo cheio, né? Sim. A parte boa é que traz realmente mudanças e convites importantes na nossa vida, né? Isso em todas as possíveis situações de tristeza que ocorrem. E a gente, às vezes, precisa de um tempo para conseguir olhar para esse lado bom, esse lado construtivo, né? Precisa. Então, que a gente possa olhar esse sentimento com mais atenção, né? Sim. E para sempre terminar nosso programa com as frases, nossas frases inspiradoras, né? Tem 2 frases aqui, família, que é o seguinte, uma delas é: a tristeza é como a chuva, pode ser fria e incômoda, mas irriga o solo da alma para que novas flores nasçam. Então, né, pode ser incômodo, família, pode ser, muitas vezes, né? Mas é igual essa chuva, que às vezes, né, deixa eu ver aí, a gente fica meio, não quer que a chuva aconteça, né, dá vento, chuva, molha tudo, mas ela é necessária, até na natureza, para renovar, para limpar o cenário e preparar um cenário para uma nova etapa para mudanças, né? Sim. E a segunda frase é: as lágrimas são a água que purifica o coração e prepara o espírito para novos horizontes. Então, nesse sentimento, né, que a gente fala que o choro é uma terapia. Sim. Lógico que na tristeza o choro é uma das maiores, né, manifestações da tristeza. E ela é necessária muitas vezes. A gente não tenha medo de chorar. Ela realmente nos purifica, canaliza e limpa a nossa alma para que a gente possa vir para um novo ciclo mais renovado, mais sábio, né, irmão? Mais leve. Sim. Então é isso, família. Mais um programa aqui com muita alegria encerrando. Receba nosso abraço, né? E que vocês consigam seguir a vida com esse sentimento de tristeza, ouvir, né, o sentimento de tristeza com mais sabedoria. Esse é o convite dos irmãos Carraro aqui. E que até o nosso próximo episódio. Até a semana que vem. Um abraço. Tchau, família.